Vamos avançar para outro assunto que marca e muito este dia, que tem a ver com a subida dos valores da eletricidade e do gás para o máximo no IVA, que é os 23%. Neste segundo assunto, começo com o João Martins Costa. Ora, se aquela medida da redução do 14º mês ia doer no bolso dos portugueses, esta, se calhar, ainda mais vai doer, sendo que o Governo, ou neste caso o Ministro, considerou que o impacto junto dos consumidores vai ser minorado com as chamadas tarifas sociais, só que as tarifas sociais não são propriamente para todos. Não, mas abrange ainda assim 700 mil famílias. Eu quero me parecer que confesso que esta medida vai doer, principalmente às famílias, não tanto às empresas, porque se trata de uma despesa que é dedutível e, portanto, o impacto não será muito. Mas se calhar vai doer mais àquela classe que está a desaparecer, que é a classe média-baixa, que possivelmente desaparece. Admito que sim. Mas note que parece-me que é uma medida de coragem. Estamos a falar de uma medida que é de antecipação a algo como Portugal já se tinha comprometido, que era a partir de 2012. E num memorando, num acordo que fizemos com a Troika, que é um verdadeiro contrato e, portanto, era uma das obrigações do Estado, era o aumentar o IVA da eletricidade e do gás natural, para valores mais ou menos parecidos com aqueles que são a média da União Europeia, dos países da União Europeia. Dizer-lhe também que já o gás de botija também já paga 23% e, portanto, sendo certo que grande parte das famílias portuguesas, cerca de 6 milhões de portugueses, usam gás de botija e sendo certo que o gás natural é tão só de 1,1 milhões de portugueses. E, portanto, até haverá aí alguma justiça no aumento para equilibrar acha que há aí um ponto de equidade aí. Exatamente. E por outro lado é uma medida que era necessária. Essencialmente este é o verdadeiro ponto. Era uma medida que era necessária. Falou-se do desvio colossal e ele é realmente colossal. Estamos a falar num déficit atualmente de 7%. Sendo certo que nós até dezembro tínhamos o compromisso de atingir os 5,9%. E, portanto, isto insere-se nas medidas que o Governo está a tomar, também a medida excepcional do imposto extraordinário e também a receita extraordinária que se falou relativamente ao fundo de pensões dos bancos, que também vem tudo isto para atingir o objetivo dos 5,9%. Sendo que, pelo menos até ao final do ano, ouvimos hoje o representante da Comissão Europeia a dizer que não está prevista mais nenhuma alteração em termos de impostos, portanto, na medida do possível, em que os portugueses também podem respirar de alívio, se calhar aqui podemos descansar um bocadinho até ao final do ano. Isso veio também numa linha de credibilidade deste Governo, precisamente porque a própria Troika está confiante de que as medidas estão a ser tomadas. E elogiou a coragem do Governo português. Hilda Figueiredo. Bom, este é mais um roubo aos portugueses e designadamente e sobretudo, de facto, àqueles que estão em pior situação, porque vão todos ter que pagar o mesmo imposto, a mesma taxa de imposto. Ganhem a pensão de miséria inferior a 300 euros por mês, como acontece a centenas de milhares de portugueses, ou o salário mínimo nacional, que não chega ainda a 500 euros por mês, porque também aí houve logo o roubo, como sabemos, dos 15 euros no início do ano, mas, ou seja, os maiores ricos do país, aqueles milionários que continuam a ter taxas de lucro, em alguns casos a ultrapassar os 20%, que duplicam as suas fortunas, como ainda vimos recentemente. E, portanto, isto é de uma grande injustiça, porque todos vão pagar a mesma taxa do IVA, que passa de 6% para 23%, numa altura em que tivemos o mesmo problema com o aumento dos transportes públicos, em que todos, ganhem muito ou ganhem pouco, vão pagar os mesmos aumentos, que também andaram entre os 15% e os 25%. Sobretudo na área metropolitana do Porto e de Lisboa. Entre os 15% e os 25%. E os mesmos que também vamos sofrer o aumento, enfim, do imposto extraordinário desse roubo de metade do 13º mês. Quem sofre sempre é quem menos tem. Outros, para aqueles que tendo um bocadinho mais, têm ainda muito pouco.
E o mais espantoso disto tudo é que de fora ficam sempre os mesmos, os ricos, que veem, enfim, as suas tributações não só não aumentarem, como até em alguns casos diminuírem, com as possibilidades que têm, enfim, de encontrar situações através das negociações na Bolsa ou dos paraísos fiscais, de desviarem os seus lucros e de não pagarem os impostos que deviam pagar no nosso país. Portanto, isto é um roubo autêntico que estão a fazer aos trabalhadores, ao povo, aos reformados, aos desempregados, porque todos vão pagar. O balanço que faz do percurso do governo é negativo. A tal mínima situação que ainda, enfim, que estamos para ver como é que depois no concreto se vai concretizar mesmo, mas nós vamos ter aqui um aumento da pobreza energética, vamos ter aqui um aumento da pobreza em geral, vamos ter aqui toda uma contradição até com objetivos que a própria União Europeia declarou. O ano passado foi o ano europeu de luta contra a pobreza e nunca aumentou tanto a pobreza na União Europeia e em Portugal, como os números vão divulgar, isso vai acontecer igualmente.